Você querendo nos visitar, nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Estamos num bairro aqui muito aconchegante, que é o bairro Bom Retiro, que dá nome à nossa igreja, e nossos cultos sempre às 10 e às 19 horas. Mas eu quero fazer um alerta. A partir de abril, em data que será divulgada após a aprovação da diretoria e do Comim, nós vamos multiplicar os cultos pela manhã. Então teremos 2 horários de culto pela manhã. Hoje apenas 10 horas. Eu já estou aqui avisando que, sendo avisado, nós vamos ter um tempo de aviso para acostumar a igreja. Teremos um culto às 9, outro culto às 11, e esse culto da noite permanecerá às 19 horas. Então, é mais uma opção de horário de culto que vai ajudar você. Amém, gente? Hoje pela manhã, eu comecei tratando a respeito de um assunto que virou meme nas redes sociais, na semana do feriado passado, chamado de Carnaval, uma conversa entre 2 cantoras, e dali surgiu a expressão macetando o Apocalipse. Uma delas disse que ia macetar, no sentido de golpear, no sentido de impedir o juízo de Deus. E nós aqui começamos um pouquinho a respeito das promessas de Deus, um outro tuiteiro duvidando, zombando e fazendo chacota da fé que a gente tem. E Pedro, sempre Pedro, 2 Pedro capítulo 3, ele traz uma resposta tanto para as 2 cantoras, quanto a esse tuiteiro, mostrando que Deus, ele não está atrasado, ele não está demorando, mas ele está tendo paciência. Existe uma paciência de Deus, mas ela chega num limite. O livro do Apocalipse, ele é dividido em algumas porções, e ali fala sobre 7 igrejas, sobre 7 juízos selados, 7 cartas, 7 avisos, Você que é mais velho, você recebe 7 telegramas. Agora que a gente é mais novo, seriam 7 mensagens de WhatsApp para dizer assim, a tua batata está assando. E ali nessas 7, dentro das 7 primeiros juízos, existem os 4 chamados cavaleiros do Apocalipse, a praga, a morte, a enfermidade, o inferno, e cada um deles cumpre um processo de trazer o povo, não para destruir o povo, mas para levar o povo ao arrependimento. Se passam os 7 juízos selados, se levantam as 7 trombetas, e depois os 7 chamados taças derramadas, onde não existe mais como retornar, você não tem mais como resolver. Ali cai a grande Babilônia, capítulo 19 de Apocalipse, é levantado o trono do julgamento do Senhor, o juízo do grande trono branco, e depois a gente encerra com a volta de Jesus e a vitória do Cordeiro. Esse é o livro do Apocalipse, dito aqui em poucos minutos, mas não é um livro para você ter medo dele, é um livro para você comemorar. Porque o Apocalipse, ele não fala de desgraça, ele fala da vitória do povo de Deus. Ele fala que aqueles que foram perseguidos, massacrados, aqueles que foram martirizados, torturados, aqueles que foram zombados, desprezados, descartados por causa da fé em Jesus, serão glorificados junto com o Cordeiro. E ele termina dizendo, aquele que tem sede, vem e beba. Porque o noivo, ele diz, a noiva diz à igreja, vem. Porque aquele que tem sede vem e beba de graça. A salvação é de graça para mim e para você. Não tenha medo. E por causa dessa escuridão, por causa dessa ausência de conhecimento, quando você não sabe para onde vai, você fala assim, não estou enxergando uma saída. O nome disso é trevas. Na Idade Média, chamada de Idade Média, Idade das Trevas, havia muita ignorância. Nesse tempo, a Bíblia Sagrada, inclusive, ela não tinha acesso, como a gente tem hoje, na mão de todo mundo. Por que existe assim uma conversão em massa? Porque você entrega a literatura, a Bíblia na vida das pessoas, ele começa a ler e fala, tem alguma coisa errada na minha fé. Porque enquanto o conhecimento fica preso, dado a uma pessoa só,
ele vai distribuindo o quê? Conforme aquilo que ele quer. Agora, quando toda a igreja começa a conhecer a verdade, o que acontece? A igreja rompe com a mentira e fala, não, o caminho de luz está para. Eu encontrei uma resposta para a minha vida. E a Bíblia tem resposta para tudo. Agora, é dentro desse ambiente de redescoberta que hoje eu quero avançar sobre aquilo que nós tratamos de manhã, para falar sobre musculatura espiritual. Porque de manhã eu usei esse gancho para ensinar a igreja que Deus, ele distribui dons, e que esses dons, eles têm propósitos pessoais de edificação, de consolação, de exortação para a própria igreja. Os dons, eles são distribuídos por Deus para serem usados não para nós mesmos, mas para sermos usados pelos outros. Nós discutimos aqui uma questão, porque no passado as pessoas entendiam que negócio de dom espiritual era coisa de pentecostal. Então os cessacionistas, aqueles que criam que os dons cessaram lá com os apóstolos, eles praticamente, havia pessoas que de repente estavam no culto, aí Deus distribuía para ele o dom de línguas, ele começava a usar o dom de línguas, ele era expulso da igreja. A nossa convenção batista brasileira, passou por uma crise na década de 60, por quê? Porque esse movimento de avivamento começou a acontecer nas igrejas, e a igreja tentou impedir, tentou barrar, tentou sufocar isso, e não tem como sufocar. O Espírito de Deus, ele sopra onde quer. É isso que João capítulo 3 diz. Não dá para você dizer onde é que ele vai descer, onde ele vai lançar seu fogo. Os discípulos, eles ficam impressionados, por quê? Porque eles achavam que o batismo no Espírito Santo, ele só acontecia com o judeu. É o que acontece. Um dia, o apóstolo Pedro estava descansando lá em Jope, é um porto de pescador, muito bonito, ao norte de Tel Aviv. Ele estava lá, e aí Deus manda uma visão para ele de um lençol. E ele vê aquele lençol, e dentro do lençol, era como se fosse assim, um lençol de piquenique, pronto. O que tem no piquenique? Bolo com pasta de amendoim, tem maçã, tem fruta. O que tem? Tem biscoito, cookie. O que você pensa assim? Um franguinho assado, um sanduíche de presunto e queijo com uma pasta de... Enfim, tá ali. E Pedro vê uns negócios que ele fala, não, não come esse negócio não. Esse treco não é de Deus não. E apareceu para ele o quê? Bacon, costelinha barbecue, camarão, lagosta, e judeu não come nada disso, não come mesmo. Para eles, a dieta faz parte da pureza espiritual. É por isso que alguns perguntam, por que os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos? Porque naquele tempo, e ainda nós vamos viajar para a Turquia daqui a algumas semanas, o povo semita, o povo islâmico, o povo judeu, o povo árabe, ele tem um ritual de purificação com as mãos, em todo o tempo, seja para adorar a Deus, seja para comer, e os discípulos não usavam isso. Jesus fala, não, você não está entendendo, não é aquilo que você come que vai estragar você, não tem uma comida que vai te deixar espiritualmente impuro. O problema não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca desce pelo ventre, o problema é que sai da boca, porque é dentro do coração do homem que está contaminado, é daqui de dentro que vem os assassinatos, as mentiras, as tragédias, os adultérios, os roubos, as maquinações mais, estão aqui dentro. Quando você come demais, em contrapartida, o que acontece quando você come demais? A gente vai ajuntando aquilo que a gente chama de gordura localizada. Não é isso? E eu quero falar um pouquinho sobre gente que não queima gordura. Aqui nós temos um fisiculturista, é membro aqui da igreja, ele campeão de fisiculturismo, e eu submeto aqui aos cuidados dele, porque esse negócio de musculação é com ele. Me engana que eu gosto. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Você vai na academia, e aí o teu personal trainer, você está no treino de futebol, fazendo aqueles treinos de adução, abdução, está fazendo alongamento, aí você está ali, não me engana que eu gosto, você faz, mas faz com preguiça. Quantas repetições? 10 repetições, você faz 6, você não usa a carga que tem que usar,
Ele fala assim, ó, puxa aqui 20, 30, 40, 50 quilos, você fala, eu vou puxar 12, eu vou puxar 8. Me engana que eu gosto é quando você conhece a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então o que acontece? Quando você não queima gordura, você come aí, sei lá, 2.000 calorias por dia, 3.000 calorias por dia, mas aí você só queima o quê? 1.000 por dia. O que acontece? Aquelas 2.000 calorias que você não queimou, vão ficar no teu corpo. E barriga, gente? Ai, pastor, ele está com uma barriguinha. Você não acumula, você não dorme sequinho, tanquinho, e acorda barrigudo. Você sabe disso. Isso aí vai o quê? O que você faz? Você vai juntar lá só mais um brigadeiro, pastor. É só mais uma tortinha, chiffon. Até o nome é gostoso, não é isso? Tem uma torta de banana com creme. Como é que é o nome, gente? Banoffee. Esse banoffee é isso que engorda, é o final. É o final que engorda. Né? Você pega, por exemplo, eu pego uma lata desse de doce de figo, gente, eu como ela inteirinha. Só que eu como um pouquinho de cada vez. É quando você pega a picanha e vê aquele bife de picanha, aquela gordura que vem assim, do leste a oeste, né? Assim como o Oriente é visto, né? Cai no Oriente é visto, você pega aquela gordura e fala assim, não, eu não vou comer a gordura. Aí você fatia ela um pouquinho de cada vez, mas no final você come ela toda. Me engana que eu gosto é quando a gente tem poder para praticar, mas não pratica. A gente tem conhecimento para fazer e não faz. E aí, gente, eu queria que você entendesse, a gente tem que aumentar a carga. Quando você aumenta a carga na musculação, o seu músculo, ele começa a hipertrofiar, ou seja, começa a inchar. Olha o que acontece em Êxodo capítulo 1. E levantou-se um novo rei, um faraó, sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais forte. Diga, mais forte. É o povo da musculação do que nós. Vamos, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E puseram sobre eles capatazes, para os afligirem com suas cargas. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais ficavam, diga fortes. Quanto mais problemas você tiver, mais forte você vai ficar. Quanto mais dificuldade você tiver, mais forte você vai ficar. Quanto mais surpresas você tiver, mais maduro você vai ficar. Quanto mais problemas você resolver, mais sábio você vai ficar. Quanto mais becos sem saídas você aprender a sair, mais esperto você vai ficar. Quanto mais carga você receber, mais forte você vai ficar. Aqui a intenção maligna, satânica, diabólica é o quê? É cansar, é esgotar, é fazer com que a esperança vá embora. E aí, um povo forte, o que você faz? Castiga mais, oprime mais. Quando você pensa assim, pastor, já não me bastam os meus problemas, eu tenho mais problemas chegando, já não bastam as dificuldades que eu tenho, agora me aparece isso, agora me vem uma causa contra mim, vem um tribunal contra mim, vem uma perseguição contra mim, eu descubro que isso está acontecendo dentro da minha própria casa, dentro do meu trabalho. Essas dificuldades que você está vivendo são cargas. O aumento da carga aumenta a força. Eu gosto de alguns personagens bíblicos. Eu gosto, por exemplo, de Davi. Davi, ele vai aumentando a carga. Ele luta com o leão, tem 2 metros. Ele luta com o urso, tem 2,5 metros. Ele luta com gigantes, tem 3 metros. Daqui a pouco, ele vai lutar pela mão de uma namorada. Aquela moça devia ser muito especial mesmo. Ele luta com 200 filisteus. E depois ele luta aos 10 milhares. Ele vai colecionando vitórias. Mas por quê? Porque quando ele tinha 14 anos, ele já estava com a carga máxima. A carga sobre nós provoca sobre nós fortaleza. Aquilo que você não faz te deixa obeso, te deixa gordo.
te deixa sem forças, a tua musculatura fica flácida. Então, se você quer ficar tanquinho, porque o verão está passando, gente, eu vou dizer para você, o inverno já está batendo as portas da cidade de Curitiba, e você sabe disso, por quê? Porque à noite você está puxando a cobertinha para dormir. Estamos em fevereiro, você fala, não, passou o verão, e o desespero começa a chegar quando? Em dezembro, quando o irmão vai para a praia e fala, o que vão pensar de mim? Não é isso? Olha, gente, aí você quer esticar todo, você quer arrumar todo, não é isso? Gente, é ou não é, gente? O que vão pensar de mim se me verem assim? Vão pensar que você comeu banoffee o ano inteiro, só isso que vão pensar. E que você não foi para a academia. O meu personal trainer, ele é um pouco mais fofinho, sabe? Sabe personal trainer que é mais fofinho? Ele é um pouquinho mais fofinho. Então ele pega leve comigo. Eu falei, meu irmão, bota uma carga maior aí para mim. Deixa eu fazer. Fabíola hoje acordou, a gente fez a leitura bíblica, estamos no 49º dia da nossa campanha de leitura bíblica. Ela falou assim para mim, frente para o espelho, fazendo lá a maquiagem, amanhã eu vou acordar meia hora mais cedo. Eu vou fazer o cardio respiratório antes da musculação. Eu falei, então me acorda também, que eu quero ir junto. Porque se deixar, eu vou ficar dormindo até 9 da manhã. E eu tenho que chegar cedo lá. Porque senão a gordurinha, gente, vai começar a acumular em mim e eu vou começar a ficar sem vontade de fazer. E aí o problema não acaba aqui não. Se a carga estava pesada, vai ficar pior. Aqui, o tiro do inimigo vai sair pela culatra. E o rei do Egito, eu continuo no capítulo 1 do livro do Gênesis, falou às parteiras hebreias e disse, lembra do nome delas? Sifrá e Puá. Quando ajudares no parto das hebreias e a vides sobre os assentos, se for filho, menino, sexo masculino, matai-o. Mas se for filha, então viva. E aí o que acontece? As duas parteiras não fazem o que o faraó mandou, mas elas contam uma verdade. O faraó pergunta, por que fizeste isso? Que guardastes as meninas com vida, os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, aquelas molengas, porque são, você lembra das cargas que eles carregavam? Lembra dos tijolos que elas faziam? Lembra do chicote nas costas? Lembra da escravidão, da cruel escravidão? Elas ficaram fortes, e já tem dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas, e o povo aumentou e se fortaleceu. Por que a mulher crente, ela suporta aquilo que a mulher não crente não suporta? Mulher crente está passando, a gente vem no culto de oração, de intercessão, gente, é cada luta, é cada guerra, a mulher está à frente, o marido não vem, mas ela está orando, está de joelho, está jejuando, está na disciplina espiritual, está vivendo, está vencendo, está trazendo de volta. Já reparou isso? Mulher ímpia, primeiro probleminha, ela fala, vou desistir, não dá para mim, não quero mais. O problema, escute isso, a frustração é um território de frutificação. Eu vou repetir. Os seus problemas deixam você mais forte. Trabalhar a musculatura espiritual. A fé é um músculo. Se você não exercitar a fé, tudo para você vai ser impossível. E é isso que Jesus diz em Mateus 21, 21. Se a tua fé for como um grão de mostarda, é pequenino, não é pequenino? Tu dirás a esse monte, sai daqui e vai para colar e nada vos será impossível. Se você não consegue orar por alguém que está com dor de cabeça, que está com dor de barriga, que está gripado, que está febril, você nunca vai orar por alguém que está na cadeira de rodas, precisando de um milagre, porque ele não consegue mais levantar da cadeira de rodas. A fé, ela é uma musculatura. Eu cansei. Você pensa que eu nasci dentro da igreja, gente? Meu pastor falava assim para mim, quem vai pregar no domingo é quem decorar o Sermão do Monte. Gente, eu decorei porções enormes das Escrituras Sagradas, porque meu pai, eu queria pregar, eu estou chegando na igreja,
um monte de cabeção, um monte de estrela na igreja. Falei, como é que eu vou pregar? Ele dava lição de casa e eu fazia lição de casa sem reclamar. Então, aquelas dificuldades, meu pastor era muito exigente. Muito exigente. 5 da manhã, a gente tinha que estar com ele orando na igreja. Não tinha esse negócio de, choveu, caiu neve, não deu. Fiquei doido, pneu furou, empurra o carro e chega correndo. Então, essas exigências que fizeram de mim quem eu sou. Cansei, ele falou assim, Lobo, madrugada. Hoje você dorme, bota o celular no não perturbe. Naquele tempo tinha isso não, meu filho. Tocava, era Cetel o nome da empresa de telefone. Cetel. Tocava aquele telefone, você sabe, discado, que tinha uma molinha assim, você lembra disso? Ia tocar. Não tem jeito. Ia tocar. E ele ligava para mim de madrugada, Lobo, até a pessoa precisando de ajuda, bora lá expulsar um demônio. Eu tinha que ir, meu. Não tinha esse negócio de falar assim, não vou atender. Eu tinha que atender. Então essas loucuras, essas dificuldades, esses problemas que eu entrava na vida dos outros, fizeram de mim quem eu sou. É assim que o tiro do inimigo fica. Você não pode ficar reclamando, porque o teu personal trainer, que é Deus, está colocando sobre sua vida uma carga que você diz, eu não consigo. Você consegue, a gente consegue, porque se você não conseguisse, Deus não ia dar isso para você. Obesidade mórbida acontece na vida desse homem aqui. O nome dele é Elia. Esse cara é sacerdote, tá? Nem qualquer um não. Ele é ungido, ele vem de uma descendência de levitas consagrados para sempre no altar. Só que esse homem, ele vai ficando, sabe o que? Relaxado demais. E ele fica relaxado espiritualmente. Existe algo chamado disciplina espiritual. Oração, leitura da palavra, meditação, jejum, adoração, buscar a Deus. São disciplinas espirituais. E o dia a dia vai consumindo a gente, o que a gente chama de ciranda do trabalho. Levanta cedo, faz o café da manhã, leva a criança para o colégio, volta do colégio, vai para o trabalho, vem em casa, prepara o almoço, recebe do colégio, manda para o cursinho, manda para o judô, leva na natação, leva para o inglês, volta para casa, dá banho, vem para a igreja. Aí o que acontece? O dia, a impressão que a gente tem é que ele fica curto demais. Pastor, para mim o dia tinha que ser que nem aquele banco, 30 horas. Por quê? Porque eu não tenho tempo. E você vai colocando Deus e as disciplinas espirituais lá para baixo da prioridade. Aí você tem prioridade para tudo, você tem tempo para tudo. Você, pastor, está aqui, ó. Eu paguei colégio, eu paguei o carro, eu paguei a compra, mandei dinheiro para o cunhado, e para Deus não tem. Eu tenho tempo para tudo, para ver jogo de futebol, para assistir a minha série na TV. Crente não vê novela, mas vê série. Agora mudou, o pecado é diferente. Agora é Netflix, é HBO Max, é Disney Plus. Agora é diferente. Não é essas coisas aqui, esses feitiços brasileiros, não é satanismo mesmo, é assassinato. Tem umas séries, gente, que o povo começa a morrer no primeiro capítulo. Eu não sei como é que morre tanta gente, eu não consigo ver. Eu falei, será que esse povo não está vendo aqui, que isso aqui é uma construção de uma mente assassina? É isso que tem. E o povo está torcendo pelo aquele pessoal de vermelho que é assaltante. Não tem a turma assaltante? Não, se veste de vermelho, rouba todo mundo, e eles fazem de um jeito que você fica a favor do bandidão. Ele é ladrão! Não, pastor, mas está fazendo pelo bem. Não é assim, gente? O sujeito está casado com a moça, aí o filme faz assim com que a esposa vire uma megera. E aí a gente fica torcendo para o rapaz ter um caso de adultério com a outra melhorzinha. Não, aquela lá pelo menos é bacana. Essa mulher não vale nada, pastor. Chuta que é macumba, não é isso? É isso, não é, gente? E aí a nossa mente fica distraída nisso. Aí você não tem tempo para orar, você não tem tempo para quê? Exercitar a tua musculatura espiritual, você não tem tempo para ter fé. Você fala, a vida é dura mesmo, mas dá não. É isso que está acontecendo aqui. Quando ouviu falar da arca, a arca da aliança, era onde manifestava a glória de Deus naquele tempo. Não é a arca de Noé não, tá bom, gente? Era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, chamava-se Arca da Aliança, Arca do Concerto. Deus tinha feito um pacto com o povo de Israel, naquilo ali.
Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e... Aí, está vendo? Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço. Ou seja, o peso sobre ele era maior do que a musculatura dele podia suportar. É isso que acontece quando a gente não coloca, eu não estou falando de gordura aqui, eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de você não fazer aquilo que vai fazer você crescer em fé, vai fazer você crescer na sua vida espiritual. Gente, existe algo chamado sedentarismo espiritual. O sedentarismo faz parte daquele conjunto de fatores que causam aquelas doenças coronarianas. Ele não faz nada, gente. O sedentarismo mata mais cedo. E teve um infarto com 40, mas tão novo. Ah, também, gente. Era Banoff. Era isso que estava acontecendo. Quando Abigail, essa mulher aqui é 10, hein? Essa mulher aqui é nota 1000 ela. Mas esposa de Nabal. Ela consertou uma bobagem que o marido dela, orgulhoso. Esse homem era pensa num zero à esquerda, pensa que não valia 1 centavo furado. Nabal. Não dê nomes para os seus filhos de Nabal, netos, tá bom? Pode dar para o cachorro que morde, dá a Nabal, mas esse nome aqui não faz bem, não. Quando Abigail retornou a Nabal, nem para cachorro, tadinho do pet, né, gente? Uns pets tão bonitinhos, né, gente? Por que vai dar nome de Nabal? Não, dá de Tobi. Hein? Ô, Tobi. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete do rei. Gente, ele preparou, você sabe esse self-service, que tem 12, 15 pratos de salada, aí depois vem todo tipo de carboidrato, arroz soltinho, arroz amarelinho, risoto de palmito, de camarão, e depois entra na proteína, tinha peixe, tinha frango a passarinho, tinha costelinha ao barbecue, que eu estou com vontade de comer isso, tinha bife, tinha picanha, tinha de tudo, tinha tilápia, e aí no final ainda tinha um monte de sobremesa, e estava lá o Banoff. Aqui, ele estava cheio de comida, como um banquete, ele estava alegre e bastante bêbado, aqui ele já estava chapado. E ela nada lhe falou até amanhecer. Você está bêbado? Imagina que eu vou falar que um homem ele era estúpido mesmo. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou todas essas coisas, ele sofreu um ataque. Gente, ele teve um infarto. Olha que coisa. Ele teve um infarto. Você sabe que o coração é um músculo, né? E se você não bombeia sangue, o músculo morre. Ele teve um infarto aqui. Ele estava aqui, as artérias, estava tudo, estava tudo tomado de gordura, assim, ó. Sabe o colesterol lá no limítrofe? Estava aqui. Triglicerídeos, glicose, ele estava todo cheio de problema aqui cardíaco. E aí, ele teve um estresse, a mulher dele falou, Davi vinha aí para te matar com 600 homens, mas quebrei o teu galho, hein? Você está me devendo uma. Quando ela conta isso para Nabal, ele sofre um ataque, ficou paralisado como uma pedra. O sedentarismo espiritual faz a gente ficar paralisado como pedra. Todos nós temos um dom espiritual. Todo mundo que está aqui, tem pelo menos um dom espiritual. Agora eu vou dizer para você, dentro do universo das igrejas, não é a Igreja Batista de Bom Retiro, todas as igrejas, 60% de todo mundo que está na igreja, não trabalha na igreja para nada. Participa do culto, vem ao culto, louva, mas quando é na hora de servir, seja numa célula, seja na recepção, seja na integração, seja no ministério, seja onde for, não faz nada, nada. Esse é o quadro da igreja, uma igreja paralisada, uma igreja
que não avança com seus dons. Deus dá dons aos homens. Deus, ele distribui dons como ele quer. O Espírito de Deus, ele traz para a gente razões para a gente servir em ministério. E cada um de nós tem um ministério diferente. Tem ministérios que eu vou muito bem e tem ministérios que eu sou horrível, eu nem me meto. Eu falei, eu já tentei isso aqui, eu sei que eu não nasci para isso. Então tem gente que nasceu para viver o apostolado. Um empresário, uma empresária, ela tem o dom apostólico de começar algo de uma maneira diferente, em um lugar que nunca ninguém fez e nunca ninguém viu. Quando você começa uma igreja, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele pega um navio, aí ele para na Cilícia, planta uma igreja, sobe para Listra, planta outra igreja, vai para Derbe, planta outra igreja, faz um monte de discípulos, fala assim, Sóstenes, abre uma igreja lá em Esmirna, abre uma igreja lá, vai para frente. Já tinha o João Batista, já tinha discípulo que estava lá em Éfeso. Ele vai, sobe, ele quer ir para Troade, Deus diz, vai não, mas eu quero, porque eu quero evangelizar. Deus diz, não. Fala, povo de Deus, um breve intervalo aqui. Esse ano, de 25 a 27 de abril, estaremos juntos aqui em Curitiba, no único curso presencial que eu vou ministrar. Vai ser um encontro sobre guerra espiritual e aprofundamento na guerra espiritual. É um curso que nós vamos nivelar conhecimentos, vamos entregar armas de guerra para você não pode perder. As inscrições estão no www.institutoexodus.com. Também, você que quer adquirir os cursos, nós temos os cursos online no pastorlou.com e os nossos livros na plataforma pastorlou.com. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra aqui em Curitiba em abril. Ele fala assim, vai para Macedônia, aí lá ele arrebenta, aí ele chega na Galácia, ele chega em Corinto, chega em Atenas primeiro, depois ele chega em Corinto, aí ele bota para quebrar, porque o dom apostólico é um dom de plantação. Você que é, de alguma maneira, em qualquer área, você é um empresário, o seu dom é apostólico. Tem gente que gosta de cuidar de gente. Sabia que tem membro aqui da igreja que me pastoreia? É esquisito eu falar isso para você, não é isso? Não é esquisito? Tem gente que cuida de mim. Ontem eu estava um dia muito atarefado, a gente chegou cedo, oramos com o pessoal do bazar, o bazar foi uma benção. Aí corremos, fiz um casamento, almocei, corremos de novo, voltamos para a igreja, aí teve a reunião com o Talmidim. Aí saí da reunião, fui para a intercessão do ministério do Raia, passei no cá entre nós assim, mais gente dentro, gente, pensa, sabe quando você fala da festa das bodas do Cordeiro, que Deus fala assim, força-os a entrar. Eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa de mais espaço. Aí vim para o Raia, eu chego de noite cansado, gente. Eu falei, Deus, agora é a minha hora. Aí eu recebo uma mensagem aqui do porteiro, deixaram um negócio para você. Aí deixaram o docinho que eu gosto. Eu já tinha queimado as calorias, hein? Olha que eu trabalhei o dia inteiro. Às vezes uma palavra que deixa na rede social, uma mensagem que manda no Instagram. O pastor, ele alimenta o coração do rebanho com esperança, com inspiração, com cuidado. O dom pastoral é um dom de cuidado. Nem sempre o pastor é um pregador, sabia disso? O pregador é o profeta. Esse prega. O profeta, ele fala, né? A palavra na Bíblia, profeticamente, aquele que jorra. Assim diz o Senhor. E todo mundo fica concentrado, por quê? Porque existe algo da parte de Deus, que Deus está falando com ele. É a voz profética. O profeta, ele traz de volta quem se perdeu. O profeta não é um mal-educado, não é um estúpido, ele tem um protocolo, ele tem uma maneira de comunicar. Eu prego na Metodista do Brasil, eu sou quietinho. Eu prego na Metodista Wesleyana, é fogo puro, ora em línguas. Eu prego na Assembleia de Deus, gravata. Eu prego na Igreja Batista, não, eu prego assim mesmo. Gente, existe um protocolo de acesso à mente das pessoas. Paulo diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Eu fiz debaixo da lei, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Eu fiz de tudo para ganhar alguns.
Porque o profeta, ele tem uma maneira inteligente de acessar o coração das pessoas. Por isso que Jesus, ele quando conta a parábola, ela é um enigma. E a parábola, ela diz que a gente é o vilão da história. Sabe aquela história do filho pródigo? Aí tem aquele filho pródigo que gasta tudo, lembra dele? E depois volta para casa, pai, pequei, aconteceu. Muita gente fala assim, eu sou esse cara aqui. Mas na verdade, nós somos os dois. Às vezes a gente também fica, sabe quem? Que nem aquele outro filho lá que fica criticando todo mundo. Ah lá, veio de bermuda para a igreja. Não é crente não, gente. Ah lá, olha como é que se veste. Veio com a camisa não vou falar nada. Vocês já olharam para a camisa do mundo. Olha só, e aí a gente começa, fulano ora pouco, fulano jejua pouco. Então a nossa cabeça também é de fariseu. O profeta, ele tem uma maneira inteligente de falar uma mesma mensagem, mas dividir ela para todo mundo. É o mesmo almoço, mas cada um sente o sabor diferente. O problema da gente, quando a gente fica gordo, gente, é justamente esse. Você, quando engorda demais, você se torna um gourmet. Sabia disso? É, gourmet. Você prova. Tem um gordinho, que eu gosto muito dele, Chefe Jacan. O que é Chefe Jacan? Eles fazem um negócio, gente, que eles colocam um programa já às 9 da noite, você já lanchou, você já jantou. Sabe aquela pizza de domingo, que fica toda torta na geladeira, sabe? Aí você mete no micro-ondas, o que você faz? Bota 30 segundos. Ela fica, que delícia. Você sabe que você está comendo porcaria, não sabe? Sabe, mas é uma delícia, pastor. E eu já estou de bucho cheio. Aí, você liga a televisão, quem está lá? Chefe Jacan, a Paola, não sei se ainda está lá, né? Tem um que é mais, o Fogaça, que é o mais severo, não é isso, gente? É ou não é, gente? Mas o chefe Jacan, ele tem umas papilas gustativas muito bem treinadas. Aí ele fala assim, faltou sal. Tem alho demais. Queijo não combina com peixe. Eu já notei, ele fala isso direto. Queijo não combina com peixe. Isso aqui tirou o sabor. Sabe quando você está um obeso espiritual? Quando você vem para o culto, termina o culto, aí você fala assim, hoje o culto não foi legal. Qual foi a nota que você deu para o culto? 7. Você já foi num restaurante e falou assim, hoje não estava bom? Já fez isso? Não tem aquele restaurante que você gosta? A churrascaria? Eu sei o restaurante que o Samuel gosta. O Samuel é bom de indicar restaurante para a gente. Bom mesmo, bom mesmo. Pastor, vai ali, tem um negócio, tem aqui uma comidinha, tem um arrozinho com carne, pastor, uma delícia. Quando a gente vira gourmet, você começa a ficar exigente, aí você começa a dar nota. Hoje a vovó, domingo passado, foi melhor do que hoje. Hoje o que a mamãe fez, a comida que a mamãe fez, o feijão perdidos no espaço, sabe como é que é? Tem muita água e pouco feijão. O arroz coladinho, né? Tem aquele arroz duro. Gente, eu já fui, eu vivi dentro do ambiente do quartel por 6 anos como aluno e cadete. Gente, tinha um negócio de fubá lá, que quando esfriava, vinha num potinho assim, ó. Você pegava o garfo assim, você enfiava assim, ó, pá. Uma polenta. Quando você levantava assim, vinha que nem um sorvete. É sério, gente. Tinha uma carne lá que a gente chamava de picadinho de japona. Tinha um picadinho de japona. Carne explodida. Tinha, enfim. Então, quando você está com fome, todo sabor é bom. Gente, a gente aprende a comer salada quando? Quando não tem mais nada para comer. É o que tem, meu chapa. Aprende aí. Come espinafre. Você vai ficar que nem um Popeye. Pronto. Come espinafre. E quando você tem fartura demais, não quero comer. Hoje não sei o que eu vou comer. Estou sem apetite. Sabe qual é o nome disso? Gordura espiritual. A gordura espiritual faz você mudar de igreja. Sabia? Não gostei dessa palavra. Eu não gostei não, esse pastor tem um sotaque esquisito. Onde que ele é, hein, gente? Hein, esse X que ele fala 2 mais 3 é 6. Não, 2 mais 3 é 5. Então é 2 vezes 3 que é 6. De onde que vem? E aí essas coisas começam a incomodar a gente. Você começa a enxergar o erro de português, a frase, a expressão que leva hífen, não leva hífen, devia ser craseado, ele comeu uma letrinha. Significa que a gente está um obeso espiritual.
Quando a gente começa a reclamar de tudo e não vê mais graça em nada, isso significa que a gente está cheio de fartura. A gente está que nem esse homem aqui, ó, bastante gordo, comendo banquetes, e a gente, não, daqui a pouco a gente sofre um ataque. Você paralisa. Gordura espiritual. Disciplina espiritual. Ezequias, olha um sujeito aqui, é igual a desse cara. Esse cara aqui, eu sou fã dele. Esse, não é o profeta Ezequiel, não. Esse aqui é o rei Ezequias. O livro, ele aparece em segundo livro de Reis, do capítulo 18 até o capítulo 21, e depois ele vai aparecer de novo em Crônicas. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve alguém como ele entre todas as reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Disciplinado, ele vai orar ao Senhor, ele vai ser perseguido, ele vai buscar a Deus, ele vai jejuar, ele vai construir em Israel uma nação que tinha se perdido. A Bíblia diz que nenhum rei, nem antes nem depois dele, de Judá, não é de Israel, aquele pedacinho da nação partida, foi igual a ele. Ele destituiu a própria mãe, a mãe dele que mandava na igreja. Ele falou: mamãe, sai fora. Mãe dele eles adoravam uma estátua chamada Neustã. Você lembra quando Arão, o povo está sendo picado de cobra, lá em Números 33, aí Arão pega uma serpente de bronze e levanta. Todo aquele que olha para a serpente era curado, lembra disso? Jesus fala isso: assim como a serpente foi levantada no deserto, eu serei levantado no madeiro, e quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Era um símbolo. Essa serpente, ela passou a ser adorada. Sabe o que a gente começa a adorar? Posições filosóficas e teológicas. Você começa a achar que você é pentecostal demais, e por isso você está perto da verdade e merece benefício. Você é batista demais, arminiano demais, você é calvinista demais. Eu tenho a razão, eu sei, pastor, que o arrebatamento vai acontecer ali, ou que não vai acontecer nunca, e que Jesus vai voltar. Quando você começa a idolatrar uma posição, aí tem gordura espiritual. Ezequias quebrou isso. Ele pegou essa serpente de bronze que Moisés havia feito. Pensa o valor que isso tinha dentro da cultura e da fé. Ele quebrou, pá, acabou, chega. Ninguém mais vai adorar essa porcaria. Chega, fez em pedaços. Ele não só destitui a mãe dele, ele destitui a avó dele. Falei: não, nós vamos mandar no Senhor. Sabe qual é a resposta da disciplina, da musculatura espiritual? Vai chegar um momento em que ele vai ter que usar o músculo. Você já chegou assim para o seu marido, minha irmã? Você não conseguiu abrir uma lata, que tem umas latas, não é isso? Que você, para abrir, você joga aí, parece que você está com mão com azeite, com óleo, com gordura, com sabão, aí você não consegue abrir. Quem você chama? Hein? Aqui, ó. Quem tem muque, amorzinho, vem cá. Deixa que eu vou, que eu sou macho. Não é assim que você fala? Aí tu... dá um pã. O músculo não funciona. É isso que eu estou dizendo. Vai aparecer para você algumas latas para você abrir. E você vai ter que ter musculatura. Esse cara, ele tinha musculatura. Aí ele é cercado por um exército da Síria, gente. Um povo ruim. Mas pensa num povo ruim. Um povo que matava com requintes de crueldade. Em 2 Crônicas 32, o rei Ezequias, verso 20, tá? Não botei aí, mas é o verso 20. O rei Ezequias e o profeta Isaías, eles eram em carne. O rei com o pastor lá, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus do céu. Em resposta, o Senhor enviou, diga para mim, um anjo. Eu gosto disso aqui, gente. Que destruiu o exército assírio com todos os seus oficiais e generais. Basta uma palavra. A musculatura espiritual te dá uma intimidade, te dá, você não fica confortável. Não é confortável você malhar, gente, mas a musculatura espiritual te dá fortaleza. O poder do Espírito de Deus na sua vida
é para você testemunhar com amor. O poder do Espírito Santo da igreja não é para você escandalizar ninguém, não é para você dar testemunho, não é para você induzir as pessoas ao erro, não é para você mostrar que você é mais espiritual. O dom, gente, não é a medalha que você recebe. O dom é uma habilitação, uma capacitação para você servir. Tudo que eu tenho, que eu sei fazer é para servir. Eu faço para servir. A recompensa que eu tenho é chegar com você no céu. Foi para isso que eu fui chamado. E você tem dom. É aí, gente. Eu vou encerrar por aqui. É aí que você tem que entender. Você está sentado na igreja. O que você vai fazer esse ano? Você vai continuar reclamando? Existem coisas aqui em Bom Retiro que faltam. Sabia disso? Está faltando. E está faltando você. Você está enxergando que existe algo aqui, dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja, que a gente não está fazendo, a gente não está podendo. E você diz assim: eu posso fazer. Aqui dentro existem engenheiros, existem professores, aqui dentro existem sábios, existem homens e mulheres com talentos que Deus deu, ou que você se treinou e você se esforçou, mas todos eles para serem usados segundo a misericórdia do Senhor. A voz profética, ela consola, ela exorta, ela edifica. A palavra profética, ela não fere ninguém, ela pacifica o coração que está ameaçado. O que é o consolo, gente? É uma esperança para quem está desesperado. O que é edificação? Não é para destruir, não é para rachar. Quando a gente fala sobre dons espirituais e que todo mundo tem pelo menos um dom, talvez você não conheça o teu dom. Talvez você não saiba assim: pastor, eu não sei exatamente por que eu fui chamado. Tem gente que está usando o dom de maneira plena. Tem gente que está usando o dom, sabe qual é o dom e está guardando ele. É aquele que enterra o talento. Lembra da parábola de Mateus 25? Jesus, ele diz que o Senhor sai para distribuir 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para outro. Aí aquele que tem um só enterra. Não enterre seu talento, não enterre. A igreja, ela precisa, você está sentando aqui, um domingo após o outro, uma quarta-feira após a outra, um encontro das mulheres após o outro, um encontro do Alfa e Ômega após o outro, um encontro do Raia após o outro, um encontro entre elas após o outro. Aí você recebe um banquete espiritual. Se você não queimar essa caloria, se você não chegar em casa e você orar, você tem que orar. Você tem que perdoar. Você tem que ser o exemplo. A coluna é você. Você tem que ser a esperança. Se você não usa isso em casa, você não queima a caloria. E agora eu quero dar mais um passo. Por que você não usa aqui? Hoje de manhã, agora deu para Curitiba de chover meio-dia. Gente, eu moro aqui há 25 anos. Vai fazer 25 anos. Nunca chove meio-dia. Chuva é onde? É à tarde. Não é assim? Você vem para o culto, você não fecha tudo em casa? Vai vir uma tempestade. Agora deu para chover no final do culto. Eu vou ter que fazer um ministério do guarda-chuva aqui. Pegar uns irmãos. Você é saudável. Você é saudável. Você consegue segurar um guarda. Você é gentil. Leva a tua esposa, teu filho no carro, mas leva a família de alguém. Você não pode chegar lá e receber, dar um bom dia, uma boa noite? Você não pode fazer isso? Pode fazer. Um abraço. Tem gente que chega aqui, eu já sei, olha para cá e sei assim, ó. Aqui o caldo entornou. Aqui eu sei que a pessoa precisa de um abraço. É claro que a gente não tem intimidade e você tem que guardar o respeito. Mas tem pessoas que estão precisando só de uma oração, de uma palavra de ânimo. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus está fazendo que a carga fique maior. Por quê que a carga fica maior? Para no final você tirar de letra. Eu trabalho com libertação há 30 anos, vai fazer 30 anos agora. Por que para mim as coisas são fáceis? Você acha que eu sou melhor que você? Ai, o pastor tem um peso de uma unção. Que bobagem, gente. Que bobagem. Eu já fiz tanta, eu sou igualzinho a você. Se eu não tiver Jesus, o diabo me mastiga. Se eu não tiver Jesus, o diabo me devora. Você está entendendo isso? Eu sou igualzinho a você. Aí que eu aprendi: viver em pureza, ter pecado confessado, viver em santidade, fechar os meus flancos.
os meus buracos, as brechas, me humilhar. Orgulhoso não sobe. Eu sei, deixa aqui se eu sei. Orgulhoso cai. Rebelde fica dentro de prisão. Eu já aprendi isso. A pessoa vem falar para mim, pastor, eu tenho um problema assim, assim, assado. 10, 15 minutos de conversa. Eu faço só uma pergunta. O que aconteceu aqui? Você já sabe. É que nem um médico. Aqui tem um cardiologista aqui com a gente. Ele pega o exame, ele vai lendo, e tem coisas que você sabe, né? O laboratório A+, o laboratório Unimed manda para você, e você quer comparar, né? Os valores do sangue lá, com aquilo que é o normal. Aí tem um que sai um pouquinho, doutor, dá uma olhada nisso aqui, não, isso aqui não tem problema. Ele já sabe. Aí ele vai certinho, é isso aqui, ó. Você está com ácido úrico alto, toma esse remedinho aqui. Quando a gente tem musculatura espiritual, você já sabe a força que você tem que fazer para abrir a lata. Você já sabe que tem um jeitinho para isso. Você está pronto, querido. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Tem um chamado para você hoje, para exercitar a musculatura espiritual, para você se tornar um gigante na fé. Você vai ter que exercitar a fé. Para você se tornar um gigante na palavra de Deus, você vai ter que mergulhar na palavra de Deus. Para você se tornar um gigante em oração, você vai ter que orar. E você começa orando assim, e recebendo coisas tão pequenas. Gente, a primeira grande experiência que eu tive de oração, eu tinha um mês de fé. Gente, como eu era infantil. Eu tinha um chefe. Pensa num sujeito bruto. A gente chama de velha guarda. Inimigo bom é inimigo morto, ele falava. Era uma outra geração. Hoje a geração diz: inimigo bom é o inimigo que se converte e fica do meu lado. É isso que eu quero. E esse homem era bruto com todo mundo, violento. E quando ele descobriu que eu me convertia, ele tripudiava de mim e me envergonhava na frente de todo mundo. Meu chefe. Eu não tinha como escapar. A mulher dele não tinha os rins, ou tinha os rins e precisava fazer hemodiálise. Dia sim, dia não, era segunda, quarta, sexta. Segunda, quarta, sexta. E ela precisava de uma medicação que era caríssima. Você que é médico, médica, tem muitos médicos e médicos. O nome do remédio era Losec. Era esse o nome fantasia. Eu não sei, hoje tem um nome genérico, né? Losec. Era muito caro. E ela tomava 2 daquele, mas era uma fortuna. Aí um dia eu falei para ele assim: chefe, é o seguinte, vou orar pro meu Deus mandar a caixa desse remédio pro senhor. Gente, comecei a orar. Deus, não é a caixinha não, eu quero uma caixa cheia de caixas. Sabe o que vem da fábrica lá do laboratório? Losec. Comecei a orar. Não pedi para ninguém, não perguntei para ninguém. Naquele tempo, a pastora Fabíola era dentista, tinha um consultório odontológico. Orei 15 dias de joelhos, pedindo o quê? Losec. Eu falei: vou esfregar na cara dele quando esse negócio chegar. Eu vou dizer aqui, ó, não brinca com meu Deus não, hein? Eu estava treinando minha musculatura espiritual. Um dia, eu esqueci da oração, esqueci. Deu 15 dias, eu falei: vou descansar no Senhor. Gente, deu mais 15 dias. A secretária do consultório, não esqueço o nome dela, Érica, me liga e falou assim: seu Osvaldo, que é a Érica, secretária do consultório da doutora Fabíola, deixaram uma caixa para o senhor aqui. Eu falei: tá bem, para mim? Mas como é que foi? Não, o moço chegou de bicicleta, parou na frente da porta do consultório, desceu e mandou uma caixa e falou que era entregar para o senhor. Eu não tenho nada a ver com odontologia, eu nem ia no consultório. Eu só ia lá para a Fabíola me dar uns beijinhos, fazer uma limpeza de vez em quando, passar um clareador no meu dente, só era isso. Aí eu falei assim: mas a doutora Fabíola está levando para casa. Eu fiquei trabalhando, sabe lá o que era, nem pensei nisso. Quando eu chego em casa, que eu abro a porta de casa, em cima do móvel assim,
Tinha uma caixa de remédio. O que você acha que tinha ali? Vitamina C? O que você acha que tinha? Vacina para Covid? Quando eu olhei aquela caixa assim, ó, Losec. Eu peguei aquela caixa, ele falou, agora ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Agora ele vai ver. Cheguei para ele, é o seguinte. Meu Deus mandou te entregar. Ele mandou dizer que eu pedi para ele e ele trouxe para você. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, você podia ter pedido um rim novo para minha esposa. Gente, mas eu era infantil. A fé é um músculo mesmo. Gente, se você tiver a fé ativa, nada será impossível. Nada. Nada na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu futuro, na vida do seu cônjuge, na sua vida. Você pode estar vivendo solidão, você pode estar sozinho, sem esperança. Nada vai ser impossível. Amém? Olha para o lado aí. Olha para a pessoa que está do lado. Não sei se você conhece ou não. Faz uma pergunta para ela assim. Vamos criar musculatura espiritual? Pergunta para ela. Pergunta aí. Pergunta aí, Regi, para a irmã do lado aí. Pergunta para ela aí. Pergunta assim para ela assim. O que nós vamos fazer de extraordinário esse ano? Pode perguntar. Pergunta aí para ele. Pergunta. Vivi, faz a pergunta para a irmã. O que você vai fazer de extraordinário esse ano? O que você vai fazer de extraordinário esse ano, minha irmã? Hein? O que você vai fazer de extraordinário esse ano? Existe um dom em você. Existe algo extraordinário que Deus quer usar você. Existe um coração generoso em você. Nós temos que largar esse sedentarismo espiritual. A gente tem que parar de ser só ouvinte da palavra. A gente tem que começar a praticar. Venha servir em Bom Retiro. Semana que vem e na outra semana vamos fazer feira de ministério. A gente faz todo ano aqui. Você vai ter mais uma oportunidade para servir ao reino de Deus, para se encaixar no ministério infantil, no ministério Jump, no ministério de jovens, na adoração, na multimídia, no áudio, no louvor, no serviço da ação social, no apoio ao culto. Como nós precisamos de você. Essa é a maneira como a tua musculatura, você vai ficar, ó, que nem um fisiculturista. Você vai ficar com a barriga tanquinho espiritual. Pronto. Tá bom você? Você vai queimar as gorduras localizadas da sua vida. Você vai abrir os potes fechados, como quem está os dedos. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu sei que Deus falou com você. Eu não vou fazer ninguém vir aqui à frente. Mas se você entende que você está vivendo um momento de obesidade espiritual, de sedentarismo espiritual, e quer sair desse lugar, só levante sua mão, só isso. Preciso crescer. Deus abençoe. Deus abençoe. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa buscar mais. Levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês. Pode abaixar a mão. Você que não foi batizado. Gente, sabe qual foi a pessoa que mais demorou a ser batizada na Bíblia? O apóstolo Paulo. Ele demorou só 3 dias para ser batizado. 3 dias. É a pessoa que mais demora a ser batizada. Tem gente que está na igreja há 1 ano, 2 anos, ainda não passou pelas águas. É tempo de você tomar uma decisão. É tempo de você dizer assim: minha vida pertence ao Senhor. Chega, você não é perfeito não. Não fique esperando ficar perfeito para ser batizado. Você não vai ficar nunca, você é gente. Mas é hora de tomar uma decisão. Você quer trabalhar em qualquer ministério, não sabe qual ministério. Esse ano eu vou entregar para o Senhor algo que eu nunca entreguei. Se você quer isso, só levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe, nós estamos esperando você. Ore sobre isso. Ore sobre isso, porque na semana que vem, na outra semana, durante o culto da manhã e da noite, na feira de ministérios, nós vamos dar oportunidade para você ministrar em áreas que você já pode ser encaixado na igreja, e áreas que não existem. Existe um ministério que vai nascer a partir de você. Deus já falou contigo.
Não fique achando que é coisa da tua cabeça, que é coisa do diabo. É Deus falando com você para você servir. Faz o que Deus está falando. Feche teus olhos e vamos orar. Deus querido e Pai, recebemos toda semana, todos os dias, banquetes do Senhor. O Senhor nos leva a experimentar delícias. A Tua palavra, Senhor Deus, é vida. A Tua palavra é um pão que satisfaz. A Tua palavra dentro de nós faz sair de nós, fluir um rio de águas vivas. Não permita que sejamos sedentários espirituais. Não permita que o nosso coração enganoso fique satisfeito com aquilo que Ele está fazendo. Nós entregamos ao Senhor as nossas vidas como sacrifício vivo. Pai, levanta em nós desejo de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais o Senhor na Tua palavra, de ter comunhão com os irmãos, de nos relacionarmos em fé, de crermos em fé. Não deixa que a esperança dentro de nós seja pequenininha, e nem que a fé dentro de nós seja incrédula. O Senhor é Deus sobre a terra, não há nada impossível ao Senhor. Pai, nós queremos alcançar, nós queremos tocar nos céus, nós queremos que a nossa oração, nosso clamor traga resposta, traga os Teus anjos, como Ezequias, Pai, trouxe resposta para as suas perseguições. Nós queremos ser o sal e luz dentro de casa, Pai, que cada um dos familiares dos Teus filhos enxergue a luz de Cristo, Senhor Deus. Brilhe, portanto, a vossa luz dentro de casa, entre os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu os abençoo em nome de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém comigo? Esse ano nós vamos arrebentar. Esse ano nós vamos servir. Esse ano nós vamos clamar para que Deus distribua dons aqui. Nós vamos clamar para que o Espírito de Deus, gente, faça uma revolução dentro da nossa vida. Amém, queridos? Você que não é membro da igreja, hoje pela manhã alguém me mandou uma mensagem: pastor, estou aqui no culto, estou na igreja há tanto tempo, vou ficar membro aqui. O Rudimar está ali no fundo, está ali o Rudimar. E também ali o Anderson, também está ali no fundo. Não é o Anderson que está ali? Pronto, nem preciso mais de óculos, fui curado. É você, Anderson, o Rudimar, o Christian também está ali. Dá teu nome para eles. A classe de batismo já começou. Dia 3, vai começar dia 3. Classe de integração já vai começar também, amém? Deus abençoe, queridos. Uma boa semana. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre, amém? Faz um muque para mim, faz um muque. Faz um muque aí de musculatura espiritual. Isso aí, ser forte e corajoso. Deus te abençoe. Boa noite.